Hoje a gente vai falar sobre Umbanda. Hoje nossa aula é sobre Umbanda. E preparei a aula de Umbanda já cheia de outros elementos também. A gente vai falar de Umbanda, não pode falar de Umbanda. A gente vai falar de Candomblé, dos seus denominados nações, das suas denominadas nações. Vai falar também do culto de pagelância, que acontece dentro das tribos. Ali a relação de pajé, povo originário, povo indígena. Como eu disse na primeira aula, essa é a coisa, né? A gente tentar resumir a Umbanda numa religião criada e é isso, é só isso, vai ser um caminho muito difícil da gente seguir. E tem muita gente que segue, limita a religião a um dogma específico, sendo apenas isso, e ignora todas as suas raízes que vêm antes a ela, né? A própria religião católica, os cultos evangélicos, todos eles têm fundamental importância dentro do culto de Umbanda. Então, para entender Umbanda, a gente tem que entender Candomblé, a gente tem que entender a pagelância indígena, a gente tem que entender como todas essas religiões se fundamentam para gerar a nossa crença, a crença brasileira. Nada mais é nativo do que a nossa crença, e a ela nós viemos aqui resgatar o culto, a nossa ancestralidade. Dessa forma, em meio ao caos, que é ter e portar e transportar um fio de conta, nós vamos iniciar de uma forma diferente a aula de hoje. Vamos iniciar com uma ritualística que a gente sempre faz quando a gente adentra um terreiro, um espaço santo, um barracão, uma tenda, ou a forma que a sua etnia, a forma que o seu grupo, a forma que o seu povo chama esse denominado espaço sagrado. Sempre quando a gente adentra um terreiro, a primeira coisa que a gente faz é vestir o branco. Ok, tô de bermudinha preta, mas é vestir o branco. A gente veste o branco, a gente toma um banho, se limpa, se lava das energias da rua e assim veste o branco, coloca-se o branco no corpo e está assim, dessa forma, preparado a colocar os seus paramentos religiosos, que a sua blusa branca não é religiosa, mas é um preparativo para o religioso. O religioso está aqui, a conexão mais sagrada, o portal mais importante dentro da religião de Umbanda feito é o fio de conta. E de onde vem a conta? A conta vem das religiões de matrizes africanas, assim chamadas de Candomblé. A conta vem do culto de Candomblé, incorporado também dentro dos terços, dos rezos aos católicos, mas a conta originalmente é essa, com uma firma, vem do culto de Candomblé, e a gente vê essa relação de fios de conta a uma ancestralidade muito antiga dos povoados de África. Existem alguns filmes muito bons nos streamings, nas redes de comunicação, que mostram como eram esses povos em África na época da vinda para cá, em 1500, na época do processo de escravatura do Brasil. E lá, esses povos utilizavam os fios de conta para quase tudo, para denominar suas tribos, seus povoados. Então, assim, existia um povo que, devido à sua cultura, também podemos atribuir uma questão de orixá, só usava fios de contas vermelho. Então, se você vê
No colar dos homens vão ter fios de conta vermelho, de diferentes formatos, às vezes ovalados, às vezes cilíndricos, às vezes maiores, pequenos, de forma mista. E as mulheres, por sua vez, utilizavam não só nos seus colares, mas também nos seus brincos, nos seus cabelos. Então era uma identidade daquele povo. O fio de conta vem como uma identidade daquele povo. E quem nunca viu uma senhora, uma rezadeira, uma benzedeira, com o seu tercinho, seu fio de conta na mão, rezando o terço, pulando as contas e assim fazendo suas preces, suas orações. Então, como eu disse, o culto de Umbanda é impossível ser falado apenas Umbanda. É um culto de tradições. E o que a gente faz quando a gente chega no terreiro é se limpar e cumprimentar os seus fios de conta, porque a energia que foi feita na confecção desse fio de conta, sendo ele de conta de plástico, de conta de cerâmica, de conta de ferro, de conta de vidro, sendo ele, foi colocado ali uma energia, um axé, e esse axé merece ser respeitado e assim cumprimentado. Então, esse fio de conta que tem na minha mão é o fio de conta que simboliza toda a estrutura espiritual da minha cabeça, do meu ori, na língua iorubá, vinda de África. Aqui ao centro tem meu pai, Oxalá, mas na nação onde eu fui feito, ele se chama Lemba, nação Banto, Candomblé de Angola. Já ao lado direito dele tem minha mãe, mãe de minha cabeça, Iemanjá, mas na minha nação chamamos ela de Kaiá. Então tem Lemba, Kaiá e por último, o dono dos meus caminhos, quem dita os caminhos da minha vida, o meu terceiro santo, vem Ogum, fio de Ogum, que dentro da minha nação se chama Incusse. Dessa forma, assim a eu chegar no barracão, tomar banho, eu cumprimento os meus fios de conta. E como eu faço isso? Dentro da tradição que vem muito vinculada ao candomblé, nós damos um beijo. E o beijo simboliza o contato íntimo. Nós não damos beijo em qualquer pessoa. Às vezes, em algumas tradições, acontece do povo ser muito beijoqueiro e sair beijando bochecha uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas a maior cortesia dos povos antigamente era o beijo. Então, se beijava a mão da dama. Tem todo um simbolismo especial com o beijo. E aí a gente dá um beijo na nossa guia, também chamada de fio de conta. Entrega ela à nossa cabeça e veste. Esse é o primeiro ritual que a gente faz dentro de um terreiro. Um ritual mágico, onde a gente abre um portal. Os fios de conta nada mais, nada menos são do que portais. A gente abre um portal e adentra esse mundo, esse universo. Adentra. Agora a minha cabeça, o meu corpo, meus chakras estão dentro e alinhados a essa força, a essa energia. As energias que regem a minha cabeça. Tenho eu outros fios de linhas de trabalho, fios de espíritos mesmo, cujo a conexão não é mais com a minha cabeça. Aqui é com o meu ori, com a minha cabeça. Fios para conectar com a minha cabeça, para eu me conectar com o meu santo, com o meu inquice, com o meu voodoo, com o meu orixá. Tudo isso a gente vai solucionar hoje, na aula de hoje, vai entender na aula de hoje. E de uma forma bem didática, de uma forma bem instruída, bem conversada, que é desse jeito que se aprende, conversando.
eu poderia abrir uma aula e explicasse de uma forma bem clara. Umbanda é o culto às tradições brasileiras, onde os povos originários, os povos escravizados vindo de África, os povos vindo de Europa, se juntam em seu sincretismo religioso, em sua mistura religiosa, e dessa forma unam-se. Só foi falar no santo. E dessa forma se unem para cultuar o seu sagrado, revivendo as memórias de seus ancestrais. É chato, é uma aula chata, não é conversado, não é instruído. Então, dessa forma, eu oriento vocês a sempre que forem estudar, estudem dessa forma, de uma forma conversada, de uma forma entendida. Estou aqui falando com vocês, estou aqui para falar com vocês. Então, dessa forma, quando a gente vai se conectar com outras forças, a gente também investe fios de conta dessas outras coisas. Se a gente quer se conectar com uma linha de trabalho, que é uma linha de trabalho? É um grupo de espíritos voltados a trabalhar em uma linha, em uma determinada função. E assim, a dos povos originários, a linha de trabalho dos caboclos, dos povos originários, quando a gente vai trazer a memória desse ancestral, a gente veste um fio de conta com a cor que simboliza para nós os caboclos. Para mim é o verde. Estou aqui em meio à mata, é o abrigo, a casa deles. Para outro pode simbolizar outra cor. E aí a gente já desmistifica qual é a cor de cada coisa. A cor para quem? Porque a cor nada mais é do que uma onda. Não diferente da luz, não diferente do som, é uma onda. É uma forma de vibração. E para mim isso aqui é verde, mas para uma outra pessoa, uma pessoa que tem alguma outra forma de observar essas ondas, pode ser uma outra cor. Ele pode estar vendo isso aqui como cinza. De fato é uma questão diferente, uma questão de se analisar. Então qual que é a cor para o orixá algum? Azul, escuro, é o que mais as pessoas dizem. Mas, se eu ouvir alguém usando uma outra cor para algum, eu posso dizer que está errado, que ela não está cultuando algum. Qual é a forma que eu vejo, qual é a forma que ela vê? Quem está errado na forma de chegar a uma cor? Então, a vibração que a pessoa tem quando ela veste o fio de conta dela simboliza a forma que ela o vê. Então, essa relação é íntima a ela. E essa relação passa de ser íntima para ser coletiva quando você sai da sua individualidade e entra no coletivo. Então, se a pessoa usar amarelo para algum e eu usar azul, tudo bem, ok, a menos que estejam num coletivo, onde o consenso desse coletivo é que se use azul. Então, onde se encontra esse consenso? Quando as pessoas aceitam adentrar uma casa, um terreiro, um barracão, um espaço sagrado, ela aceita congregar com as outras pessoas, com seus pares, de uma forma semelhante, de uma forma até mesmo às vezes expressa como igual. Então, se convém, dentro daquele ambiente, a ser de uma forma. Mas está errado? Porque na minha casa é diferente. Num centro de Umbanda, é São Jorge, o sincretismo para Oxóssi. Outro é São Sebastião, o R. Tem um ponto bem famoso que diz: na Bahia é São Jorge, no Rio é São Sebastião, Oxóssi é quem manda, nas bandas do meu coração. E aí, quem tá certo? Rio de Janeiro ou Bahia? Vamos começar a torcer para qual lado? Quem tá certo e quem tá errado? Existe um ponto na espiritualidade que é um ponto que eu creio muito, e não só creio, eu vivo ele, mas nada aqui no nosso ambiente terra foi criado que não tenha sido já anteriormente pensado, planejado e começado a ser executado no espiritual. Então,
para a decepção de alguns, até aberrações que a gente vê, que a gente julga, que a gente critica, de demonstrações espirituais. Infelizmente, tem espíritos lá do outro lado que congregam, apoiam, dão força, estão ali doando o seu axé, doando a sua energia para que aquilo dê certo. Então isso aí não tem espiritualidade? Tem. Não a que você concorda, não a que você congrega, não a que você absorve para si, mas tem. Que tem. Tem espírito que congrega tanto com coisas que você considera como bom, como moral, e tem espíritos que congregam com coisas que você já não concorda. Tem. Tá errado? Tá certo? Não estamos em posições de afirmar ou desafirmar absolutamente nada. Qual é a nossa posição agora? Voltar para nós mesmos e observar o que é correto para nós, o que nos faz bem, o que nos orienta. E se a gente for trazer para o outro algo que o magoe, algo que o chateie, dê apenas com autorização, que aí ele sabe o que virá. Ele sabe e se previne pelo que virá. Dessa forma, a gente começa a entender como que acontecem as coisas dentro de um terreiro de Umbanda. Dentro de uma mistura gigantesca e completamente caótica. Como eu disse na aula anterior, você pode entrar num terreiro de Umbanda onde você só vê santo católico, sincretismo de santo católico, parece que você está vendo a missa, está indo à missa, que eles só falam de santos católicos e incorporam presenças com aqueles nomes. Então ele vai incorporar um espírito de São Sebastião. Não é mais de caboclo. Não tem mais de caboclo. Não tem imagem do orixá de África, Oxóssi. E tá errado? Não. É uma Umbanda voltada para essa banda. Para a banda que muita gente simpatiza, porque muita gente vem da ancestralidade católica, com seus ancestrais católicos. Então, se é um culto à ancestralidade, você busca a sua ancestralidade dentro desse culto. Eu sinto que minha ancestralidade é brasileira. Então, eu quero tudo. Quero todo mundo. Quero congregar com todo mundo. Mas tem gente que não. Então, é muito complexo dizer como é um terreiro de Umbanda, que também é motivo de aula de hoje, de qual que é a estrutura, o que acontece nos ritos, desde seu princípio, que é colocar um fio de conta, até mesmo as ritualísticas. Se dentro de um terreiro tem uma linha muito mais voltada ao kardecismo, então tem uma ritualística inicial de prece, tem uma ritualística final de prece, tem um momento de desobsessão. Então, cada terreiro tem sua particularidade, e essa particularidade é um consenso do grupo. Aquele consenso faz parte do seu pessoal, se sim, você se sinta bem de estar lá e de visitar e de congregar. Eu já estive em terreiros que não me senti bem, não senti conexão com o terreiro, e tá tudo ótimo, porque estava lotado de gente que estava com conexão, e eu jamais vou criticá-lo, jamais. Ok que a minha blusa saiu com muito cheiro de charuto, que tinha charuto para tudo quanto é lado aceso, mas também não vou reclamar. Não vou julgar a prática daquele terreiro pela forma que eles cultuam os ancestrais deles. E para isso a gente precisa saber o que é ancestral. A gente precisa entender quais são esses ancestrais, quem dá origem para o culto de Umbanda, para saber o que Umbanda é. A filosofia inicial do culto de Umbanda é cultuar os seus ancestrais, aqueles que já se foram. Mas aí a gente começa a falar sobre orixá. Aí a gente começa a ter cor para as coisas, a ter adereços. Todos esses elementos são elementos que abraçam a Umbanda, que transformam a Umbanda em algo maior, mas não é o que é o culto de Umbanda. O culto de Umbanda é o culto aos ancestrais, o culto à ancestralidade. Se a ancestralidade tem orixá, então cultua orixá dentro de Umbanda. Se a ancestralidade tem voodoo, tem quice, cultua-se dentro de Umbanda. Se a ancestralidade tem santo católico, cultua-se dentro de Umbanda.
Se a ancestralidade é completamente voltada ao xamanismo, cultua-se dentro do terreiro de Umbanda. A Umbanda é isso. Quem tenta restringir a Umbanda para um culto que mais lhe agrada, não tem voz. Porque sempre vão ter outros grupos com outras bases, com outras ancestralidades que vão também trazer suas ancestralidades expressas e assim por esses vão ser julgados. Um culto de Umbanda com base a bruxas, onde tem só bruxas no terreiro, é muito criticado. O culto de Umbanda, onde só tem cigano dentro do terreiro, só tem povos ciganos, tem uma fogueira, tem todo o simbolismo cigano lá, e a gira é só feita com o povo cigano, também é muito criticado. Tem muitas linhas que seguem uma base filosófica, como por exemplo a linha dos piratas, ou a linha dos mendigos, moradores de rua, que seguem uma linha, uma visão, que vão contra a maior parte da filosofia dos umbandistas. Mas eles não entendem que todas essas linhas são apenas expressões da mesma coisa, do culto à ancestralidade, que é a filosofia mais clara de Umbanda, do que é a Umbanda. Então, dentro de um culto de Umbanda se cultua o orixá. Mas a gente vai entender o orixá dentro da cultura iorubá e entende que o orixá é o ser divinizado, elevado ao divino. Que aquelas pessoas realmente, nos seus itãs, viveram e morreram e foram, algumas não morreram, mas foram divinificadas. E assim se tornou Oxóssi, Xangô, Ogum, Iemanjá, Oxum, Opará, enfim. Se tornaram esses seres divinificados. Mas aí você está dentro de um culto de Umbanda, você pergunta para um umbandista e ele fala, não, só cultua a Deus. Só cultua a Deus. E está cultuando orixás, são seres divinificados, são divindades. É complexo. Entender Umbanda é complexo. Ele está errado? Talvez, do entendimento filosófico, sim. Mas nas crenças dele faz sentido. Eu me conforto dentro do culto onde eu me iniciei. Culto de Candomblé de Angola, que cultua Enkice. Enkice sendo ele não um ser divinificado. Enkice sendo ele a própria divinificação das coisas. Então Enkice é a própria mata. Enkice é o próprio vento, os raios. Enkice é a própria cachoeira. Não é um ser que carrega esses elementos. É o próprio elemento em essência. Uma forma diferente de ver que para mim fez mais sentido. Então hoje eu cultuo Umbanda, entendendo que a quem eu louvo, mesmo com o nome de orixá, sinto a presença do Enkice. Hoje eu posso, quando canta-se para Ogum, firmar na força de Nkosi, que é quem dita meus caminhos, os caminhos da minha cabeça, e estou bem. Nkosi sendo quem traz a ferramenta, quem criou a ferramenta lá na cultura iorubá, assim o orixá Ogum, mas Nkosi, dentro da minha nação, sendo quem traz as ferramentas, sendo o sagrado das ferramentas, a forma de você chegar à sua resposta. Os caminhos por ela, mas não sendo os caminhos, e sim as ferramentas que são atribuídas a você para conseguir o que você quer. Dessa forma a gente começa a entender a Umbanda como sendo algo muito mais complexo do que uma pesquisa de Google. E por isso que tem que ter uma tutoria para você entender o que é esse culto. Porque o que eu vou te explicar dentro de uma aula qualquer sobre Umbanda, rasa, onde eu não vou falar nada desses elementos, você não vai identificar absolutamente nada quando for dentro do terreiro de Umbanda, no bairro onde você morar. Quando eu conversei com uma aluna e tentei falar para ela o que era de fato culto de Umbanda, ela disse que achou estranho quando ela foi visitar o culto de Umbanda, porque não tinha nada a ver com África.
que era o que ela se identificava. Lá não cantava pro orixá, não incorporava Preto Velho, tinha algumas linhas de trabalho, né? Os herês, as crianças, chamada alienação de Vunge, tinha algumas linhas de trabalho, os caboclos, mas lá não cantava para Preto Velho, não honrava a ancestralidade dela. Cantava, sim, para os orixás de uma forma sincrética. Cantava para São Sebastião, para Nossa Senhora dos Navegantes, sincretizada em Iemanjá. E aí ela nada teve de identificação e falou, olha, eu não gosto de culto de Umbanda não gosto de Umbanda não, porque eu achei muito católico. E eu não me afinizo ao catolicismo. Dentro do culto de Candomblé também eu não tive caminho. Fui buscar Umbanda, mas também... Aí eu, peraí, que Umbanda você foi? Que tipo de Umbanda? Existe um tipo de Umbanda para cada umbandista. Porque cada umbandista tem a sua própria ancestralidade, uma ancestralidade individual, que sim, tem seu coletivo. Dependendo do lugar onde você morar, você tem muitos parentes ali de quarto, quinto grau, que tem alguma conexão ancestral entre eles. Mas, infelizmente, na maioria dos lugares existe uma Umbanda para cada umbandista. E por isso que você tem que se tornar mestre de si mesmo. Identificar qual que é a sua ancestralidade, qual que é o seu culto. E se for de sua vontade, entrar dentro de um grupo, entrar dentro de uma corrente, entrar dentro de um coletivo umbandista. Para congregar da mesma forma que você congrega, mas com muito conforto. Porque o outro caminho de você entrar dentro de um culto de Umbanda, entrar dentro de um barracão de Umbanda, enfim, é você se afinizar a um padrão que pode não ser o seu e se frustrar. Então, primeiro, aprenda o que é o universo de ser umbandista, o que é o universo de congregar com todas essas forças, as forças da sua ancestralidade, as forças do caminho, que caminha junto com você há tanto tempo, né? Que você tem tanta familiaridade. E assim, observar um local que parte dos mesmos princípios. Dessa forma, você vai se sentir bem de entrar no seu espaço sagrado e honrar o que você veste, honrar os fios de conta que você veste, a guia que você veste e exercer uma atividade religiosa ali dentro. Dentro do culto de Umbanda, existem algumas denominações que são um pouco diferentes dos outros cultos. Dentro do culto evangélico, a gente tem o líder espiritual, o guia espiritual, o mentor espiritual, como sendo o pastor. E assim, outros cargos, né? O presbítero, o obreiro, o próprio irmão, que é quem está ali assistindo o culto. Dentro da religião do culto do catolicismo, a gente tem o bispo, o padre. Assim, a gente tem a estrutura de uma diocese, arquidiocese. Dentro do culto de Candomblé, a gente tem um babalorixá, yalorixá, um pai ou mãe de santo, o santo sendo o inquice, o voodoo, o orixá, essa força da natureza, ou esse ancestral divinizado, zelando assim a sua cabeça, zelando o seu ori, guiando os seus caminhos. Dentro do culto de Umbanda, a gente tem o nosso chamado de dirigente, quem dirige, dá instruções do que acontece ali dentro daquele espaço sagrado. O dirigente do espaço de Umbanda também pode ser chamado por alguém de pastor, também pode ser chamado de bispo, de padre, de pai ou mãe de santo, do que quiser, mas a função dele é ser dirigente, é dar o comando, a organização daquele espaço. É mais comum a gente chamar de pai ou mãe por afinidade ao nome, por ele também ser
um zelador, que é um nome que também a gente pode atribuir a ele, além de dirigente, zelador. Então, todos esses nomes, símbolo de alguém que guarda, que abraça a sua comunidade, instrui, dá os caminhos, pode-se denominar esse dirigente dentro desse espaço sagrado. A gente tem algumas funções de hierarquia que muitos se familiarizam dentro do culto de candomblé, trazidos para o culto de Umbanda. Primeiro, um líder central, quem está acima de todos, o dirigente ou o pai de santo. E segundo, alguém que auxilia em todos os trabalhos, que dentro do culto de Umbanda é o cambone ou cambono, e dentro do culto de candomblé, a familiaridade ao candomblé traz-se com sendo a intitulada de Eked, assim recebendo esse cargo de Eked. Estava com o Ogã na cabeça, que é a outra função. É Eked. Qual que é a diferença de uma Eked para uma cambono? A Eked recebe esse cargo na hora que nasce. Então a Eked não tem a possibilidade dentro do culto de candomblé de dar transe ao orixá, de dar transe à possessão, ao voodoo ou ao inquice. Então é um cargo administrativo, pode-se dizer assim, e de organização do culto de candomblé, exercendo cada Eked, assim quando feita. Então, quando ela é feita no santo, nesse cargo de Eked, ela sendo atribuída a uma questão dentro do barracão. E aí existem Ekeds que cuidam dos santos quando eles estão em transe, Ekeds que cuidam do próprio barracão, de zelar o barracão, Ekeds que preparam as comidas, preparam, né, as oferendas. Existem cargos dentro dessa estrutura de Eked, dentro do candomblé. Já o cambone ou o cambono não tem a obrigatoriedade que tem no candomblé da Eked ser uma mulher. A Eked no candomblé é uma mulher. Existe cambone, que é mulher, e cambone, que é homem. Dentro do culto de Umbanda, quem é cambone é quem não apresenta ostensividade de incorporação. Então, dentro do culto de Umbanda, quem não incorpora, não dá transe para as entidades, para os espíritos, para os eguns, para os seus ancestrais, para quem vem junto com você te auxiliar nesses trabalhos. Assim, não dando transe, pode auxiliar quem está em transe. Então, também a cambone ou o cambone faz outros trabalhos dentro do barracão do centro. Só que o trabalho prioritário dentro do Magira é auxiliar quem está em transe. Então, para a entidade, vou falar entidade, mas entenda como espírito, ancestral, tudo isso que já foi explicado. Para a entidade não ter que buscar coisas, andar pelo salão, temos o auxílio dos ogãs para ajudar nesse trabalho. Já dentro do culto de candomblé, os homens que não entram em transe de orixá, que não carregam, né, o orixá para se expressar por meio de uma possessão, eles assim são intitulados como ogãs. Dentro da minha nação, um aspecto de curiosidade, dentro da minha nação de Angola, a denominação é outra. A denominação é Makota para as ogãs dentro da Umbanda, ou para as Ekedes dentro do candomblé de orixá, mas a gente chama de Makota. Então, Eked e Makota. Já os ogãs dentro do culto de orixá, a gente chama de Tata. Então, ele exerce a função de Tata, que são, dentro do culto de Umbanda, os tabaqueiros, mas também conhecidos como ogãs. Então, você vai ver
dentro de culto de Umbanda, onde eles se denominam como ogãs, mas como uma função atribuídas apenas como tabaqueiros. Dentro do culto de Umbanda, apresenta-se corte. Muito se diz que na Umbanda não se faz corte, não se faz sacrifício de animal. Mas desde o momento que você compra um bife no supermercado e oferece a uma entidade, isso é sacrifício de animal. Um animal foi sacrificado. Então, Umbanda também tem sacrifício de animal. Desde quem mata a quem consome, está em meio à morte daquele animal. O culto de Candomblé faz isso de uma forma... Há um ritual próprio dos ogãs. Alguns ogãs não só tocam atabaque, não só tocam, a curimba, eles também têm o que chamam de mão de corte, e assim eles fazem as imolações dos animais, os cortes e as entregas. Eles têm uma força de conseguir, por meio do corte, transmitir essa energia e deixar que ela flua, assim não trazendo a dor, o sofrimento para aquela entrega. E sim, o egé, o sangue, sendo utilizado de uma outra forma ali naquela entrega. Então, dentro do culto de Umbanda, também tem os ogãs, chamados de ogãs. Mas o mais correto, que já aprendemos que não é nada correto, nada errado, seriam os tabaqueiros, tamboreiros, quem bate no tambor, porque essa é a função atribuída a eles, a manter a energia daquele espaço por meio dos atabaques, por meio dos cânticos. Já no culto de Candomblé, os tatas ou os ogãs dentro do Candomblé têm algumas outras funções iguais às cotas ou igual às equedes dentro do barracão, dentro da estrutura de barracão. Tem suas diferenças. O culto de Umbanda, ele possibilita que pessoas qualqueres, se assim tiver essa capacitação, façam o corte, faça a entrega, desde a mãe de santo, o pai de santo, o dirigente, a um médio da corrente, uma pessoa comum. E assim a gente vai para o último grau dessa hierarquia, que a gente chama dentro do Candomblé de Iaô, que é aquele iniciado. A gente chama dentro do culto de Angola de Muzenza. Então o Iaô, o Muzenza, é aquele iniciado ou quem está para se iniciar dentro do culto de Candomblé, que vai participar das giras, vai fazer as incorporações. Em alguns candomblés vai entrar em transe de orixá, inquice, voodoo. Alguns candomblés você não precisa de iniciar, ser raspado, catulado, enfim, não precisa de passar pela toda a iniciação para receber o transe dessa força ancestral. Dentro de eu fui iniciado, sim, precisava. E assim eu precisei ser iniciado para receber o meu inquice, para receber lemba do meu transe, da minha possessão. Dessa mesma forma, acontece diferente dentro do culto de Umbanda. O culto de Umbanda, você não precisa ser iniciado em nada para receber a presença de um orixá, um voodoo ou um inquice. Só que aquela presença que se recebe não é a pura energia, é sempre um espírito. O culto de Umbanda é um culto à ancestralidade. A ancestralidade, os nossos ancestrais são espíritos. Então a forma que nós recebemos esse espírito é muito próxima ao orixá. Ele está muito ligado a esse orixá, a esse inquice. Então quando você vê no culto de Umbanda alguém recebendo Oxóssi, também titulado como falangeiro, ele está recebendo um espírito que vibra, que transmite a força tal como de Oxóssi. Tal como. Mas não é o orixá, o inquice, o voodoo Oxóssi. Existem outras nações de Umbanda, como a Omolocô, que eles sim, depois de uma iniciação, recebem o orixá, é o orixá que eles cultuam. Então eles recebem esse orixá dentro da sua gira, dentro da sua roda. Mas dentro do culto de Umbanda, isso não acontece. É um espírito que vem
mesmo quando cantado para um orixá ou um inquice. E ali acontece o processo de incorporação. Aquelas pessoas que estão ali são assim intituladas como médiums, na maioria das vezes em desenvolvimento, aprendendo a manipular sua mediunidade. Assim então, entrando no transe e incorporando as linhas de trabalho de seus ancestrais. Essas são as diferenças do culto de Candomblé, lembrando que o culto de Candomblé tem nações, e uma nação, a de Yorubá, cultua o orixá, outra nação cultua inquice, outra nação cultua os vudus. A nação de Angola, que foi onde eu feito, cultua inquice, por exemplo, já explicado. Então cada nação tem seu culto, por isso tem nomes diferentes, tem línguas diferentes, idiomas, dialetos diferentes, porque são, como já explicado na aula passada, povos diferentes, nações diferentes, e assim cultuam o mesmo candomblé de formas diferentes. E assim, quando diferente do culto de Angola, por mais que tenha muitas questões familiares, se apresenta de uma forma onde o culto de Umbanda também tem suas diferenças desses tipos de candomblés. Mas assim, mesmo assim, tem suas familiaridades. Seguindo essa hierarquia, existe por último o assim intitulado como consolente nas duas nações, tanto Umbanda, nas duas religiões, tanto Umbanda quanto Candomblé. Dessa forma, o consolente é quem vai lá para ter seu consolo, para ter sua graça, assistir a gira, ver a gira. Geralmente fica do lado de fora daquele espaço sagrado e assiste os trabalhos, recebe um passe, que é literalmente uma limpeza energética pelo guia, pelo mentor, pelo incorporado. Já dentro do culto de Candomblé não acontece nenhuma ritualística para com o consolente, dentro do xirê, dentro do sicaçambi, só ele estando presente ali no local, com a presença dos orixás, dos inquices, dos vudus, ele já recebe aquela energia para si. Não precisa de nenhuma ritualística pessoal, particular, como acontece dentro do culto de Umbanda. Que na presença desses falangeiros, que são os orixás, os inquices, os vudus incorporados, num espírito muito elevado, que vibra tal como, também conseguem receber esse axé. De toda forma, o culto de Umbanda se baseia nisso. Há toda essa mistura, todos esses emaranhados jogados dentro de uma panela de pressão e sendo ligado fogo bem quente, que é o nosso Brasil. Então, como explicar-se o culto de Umbanda se não explicar todas essas entrelações que o culto de Umbanda carrega, porque é sobre o ancestral. E o meu culto de Umbanda é diferente do seu, porque o meu ancestral é diferente do seu. Mas entendendo essas questões, essas filosofias, você consegue, no seu íntimo, no seu particular, que é o objetivo daqui, você entender que é mestre de si mesmo, que se comanda, se controla, que pode crer na sua própria verdade, e tá tudo bem, você segue a sua vida muito bem, mas caso for congregar em uma comunidade, você tem que se render a viver naquela egrégora, a viver naquele grupo espiritual e agir junto a eles, num acordo. Como esse não é o único caminho aqui, como também é uma espiritualidade individual, você dessa forma consegue entender qual é a sua ancestralidade, qual é a sua espiritualidade, quem está com você, quem congrega com você. E assim, se entendendo que está com você, entendendo as forças que te representam, você pode se abrir a congregar com forças que são familiares a essas dentro de um terreiro. Já foi dito que fazer isso antes pode causar muito conflito, muita confusão, porque você vai se render a questões que você não acredita. E todo mundo que começa na religião, muito provavelmente vai cair num espaço que não é
adequado a si. Então faz outras visitas, mas sem antes entender a filosofia da própria religião, do culto à sua ancestralidade. Primeiro você tem que entender qual é ela, qual é a sua ancestralidade, quais são os seus ancestrais. Quem você, lá dentro do culto de Umbanda, que é o culto ancestral, vai estar ali rezando, vai estar ali chamando para próximo de si. Eu tenho os meus. Hoje a aula é sobre isso, sobre o que é o culto de Umbanda, essa mistura, e como ele se constitui, o seu espaço sagrado, quais são as ritualísticas que a gente se apresenta, de uma forma bem breve, uma hierarquia bem simples, que é o culto de Umbanda e suas diferenças com a hierarquia dos cultos semelhantes, que é o mais próximo de Candomblé. Se a gente for para outros cultos, os cultos católicos, a gente também vê semelhanças. Se a gente for para os pagelãs, evangélico, a gente também vê um monte de semelhança. Então eu, quando saí da igreja evangélica e fui para o culto de Umbanda, vi que não era muito diferente. Vi que ali congregavam meus ancestrais tal como dentro da igreja evangélica. Então me sinto muito bem em ambos os espaços. Dessa forma, iniciamos os trabalhos, iniciamos colocando o nosso fio de conta, o que nos liga à nossa ancestralidade, e a gente encerra desse jeito, tirando o nosso fio de conta, enrolando ele, novamente, para quando a gente pegar, ele voltar a ser um caos de abrir. E dessa forma a gente encerra a nossa aula, guardando o nosso fio de conta, deixando ele ali quietinho. E quando novamente a gente entrar num espaço sagrado, a gente voltar ao nosso sagrado, a gente se veste, se arruma novamente com aquilo que nos representa. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula tem muito mais conteúdo para a gente entender não só o que é o culto de Umbanda agora, mas como ele se representa dentro dos ancestrais, dentro desses ancestrais. Está na hora de falar que ancestrais são esses. Você me disse que eu preciso identificar os meus ancestrais, mas que ancestrais são esses? No seu íntimo, pesquise a sua família, quais são as ligações que a sua família tem, as conexões que seus avós têm, seus bisavós, seus pais, e você? Que conexão que você tem? Porque você já morreu, não sei se já te disseram, mas a reencarnação existe. Você já morreu algumas vezes. Que ancestrais você teve nas suas vidas passadas? Com quem que você congregou? Porque são eles que vão vir. Esse é o que a gente chama de seu povo. Essa é a sua galera. E você precisa não só entender quem são eles, mas também se afinizá-los. Se afinizar com eles. Sentir a força que eles te trazem. Dessa forma que a gente se sente um umbandista, entendendo que tem uma umbanda para cada um. Uma umbanda para cada umbandista. Na aula de hoje é isso. Vestimos e agora a gente guarda.